passado uma transformação tão grande, né, como aconteceu aqui no Ceará, né? Perfeito. Sabe aquele saculejo histórico que o Ceará, quer dizer, o Ceará até o começo dos anos 80 parecia que se arrastava desde o começo da República, né? Aqueles governos inoperantes, né? Aquele velho clientelismo, aquela coisa, quer dizer, você pode pegar, né, desde o Ascioli, né, do Babaquara, ali no começo do século. Babaquara, o nosso grande Antônio Salles. Mas foi o Antônio Salles que chamava ele de Babaquara. Ele perseguiu os intelectuais, os jornalistas, né? E depois veio aquele período da ditadura, aqui do Estado Novo, né, com o Menezes Pimentel, o Ceará ficou ali naquela paralisia histórica, que eu ainda vou escrever ainda sobre isso. Você vai escrever sobre o governo Menezes Pimentel? O Menezes Pimentel está a merecer realmente... Acho que sim. Talvez o estigma de Estado Novo, de ditadura, fez com que muitos jornalistas ou intelectuais se afastassem. Mas o Menezes foi o que o Getúlio fez aqui, fez no Brasil todo, exceção de Minas, né? Que ele preservou Minas, não fez intervenção. Então eu acho que a figura dele, a figura histórica do Menezes Pimentel, eu acho que ele merece. E ele era grande amigo do Zé Martins Rodrigues, que também foi outro grande, né? Exatamente. Exatamente. Então eu acho que é uma coisa que eu ainda vou, como eu estou aposentado agora, a gente está com mais tempo, né? Está a merecer. Eu vou trabalhar em cima dessa temática aí o Ceará durante o Estado Novo, né? Espetacular, espetacular. Ainda vou trabalhar com isso. Mas enfim, aí quando você chega quer dizer, os anos 50 foi um período muito difícil no Ceará, enquanto o Brasil se transformava lá com Juscelino, com o plano de metas, o Ceará continuava naquela pasmaceira. A questão da seca, a gente teve duas secas muito grandes nos anos 50, mesmo com a criação do Banco do Nordeste aqui, mas o Ceará continuou ali naquela paralisia. Só que veio depois Vigílio, né? Coronel Vigílio, na verdade, 62, né? Visionário, né? 62, né? Que o Vigílio entra. Isso, exatamente. Quer dizer, o Vigílio pensou o Ceará do futuro, a gente tem que reconhecer isso. O velho coronel tinha uma visão estratégica excepcional, né? Pensou o Ceará do futuro, começou a modernizar a infraestrutura do Estado, inclusive a chegada até da energia de Paulo Afonso aqui em 75, foi um esforço de Vigílio. Ele construiu o Plameg, né? O Plameg 1, Plameg 1 primeiro. Até a saída dele, né, em 66, né, que na verdade modernizou o Ceará. Né? Na época criou banco, criou entidade de desenvolvimento, infraestrutura, quer dizer, pensou a industrialização do Ceará, que era uma coisa que no começo dos anos 60 era uma coisa que as pessoas não acreditavam, né? O distrito industrial foi... Mas já no segundo mandato... Foi no segundo, né? No segundo veterado. 79, 82. Mas que já estava planejado no Plameg 1 de 62. Olha que coisa fantástica. Então o Vigílio foi assim, eu considero o Vigílio como uma das figuras da história do Ceará, assim, excepcionais, né? Podia ter os seus defeitos, seu autoritarismo, etc e tal, né? Mas ele como homem de visão, como homem de visão, acho que é inigualável no Ceará. Acho que todo mundo é um marco. É um marco indiscutível. Eu acho que todo mundo que veio depois, né, seja o Tasso, né, seja o Lúcio, até mesmo o Ferreira Gomes, né, quer dizer, eles devem muito do que foi feito no Ceará com embasamento deixado pelo Vigílio, né? Então isso aí é uma coisa inquestionável, né? Então, quer dizer, o Ceará chega nos anos 80, né, mas o Vigílio se afasta, né, porque vai para o Senado e pouco tempo depois ele falece, em 88, deixa aquela lacuna no Ceará que o Tasso, como um adventista ali, o Tasso era um homem que vem da iniciativa privada, o Tasso acabou herdando ali aquele espólio do Vigílio, apesar que o Vigílio jamais daria esse espólio a ele, mas ele acabou, em função da conjuntura política da época, né, ele acabou sendo, digamos, o herdeiro do Vigílio, né? Quer dizer, o herdeiro não... Um herdeiro acidental. Acidental, não pretendido, né, pelo Vigílio, né? Quer dizer, o Tasso assumiu essa agenda da modernização, claro que com viés mais empresarial, coisa que o Vigílio não tinha, né? O Vigílio não era um homem de empresa,
Então, assim, o Tasso naturalmente deu alguns encaminhamentos assim um pouco diferentes do que o Vigílio teria dado. Mas a base foi o que o Vigílio tinha deixado em termos de planejamento, em termos de estratégia. Né? Essa é a verdade. E agora, só que quando o Tasso assume, o Estado estava falido, totalmente quebrado do ponto de vista fiscal e financeiro. Inclusive nos livros aí que nós escrevemos, nós mostramos isso com números, com todo o embasamento técnico. Né? Infelizmente o Ceará estava à beira de uma insolvência? Não. Não, ele estava totalmente insolvente e ele teria sofrido uma intervenção federal. Teria. Uma intervenção federal, o governo federal demite o governador e assume um lugar tenente ali para gerir o Estado. O que seria uma desmoralização, né, para a autonomia. Seria uma perda de credibilidade total. Aí o Tasso chega nesse momento e ele consegue reverter esse processo. Aí é todo aquele esforço do Tasso, né, de aumentar a receita, de cortar a despesa, de renegociar a dívida. E nisso o Tasso criou uma antipatia muito grande com os servidores públicos da época, né, porque ele teve que fazer enxugamento da folha de pagamentos, né, do serviço público. Isso até hoje gerou, naturalmente, pessoas que até hoje o odeiam e, em função do que foi feito. Você está nesse contexto de retomada? Sim, mas, digamos, o Tasso teve que fazer esse processo duro de ajustamento fiscal para tirar o governo da insolvência. Então, um pouco mais de 2 anos, né, com muito esforço e com muita antipatia popular, porque, eu não diria popular, mas política, né, porque o Tasso perdeu toda a base que ele tinha na Assembleia. Quando ele se elegeu, ele tinha maioria, 2 anos depois não tinha nem um terço. Eu lembro que deputados, na época o Antônio Câmara era o presidente da Assembleia e teve realmente uma... Não é porque o Tasso começou a cortar coisas dos próprios políticos, né? Sim. Quer dizer, os políticos estavam acostumados, né, a ter uma cota de nomeações, e de uma para outra o Tasso cortou, demitiu, botou gente na rua, etc. E isso é um custo político altíssimo, né? Sim. Eu tô, digamos, contando essa história toda que para você, né? Você que vive. Não, mas essa sua visão é uma visão super original. Sabe mais do que eu com relação a esse processo todo. Mas o fato é que com isso, né? Ele reverteu o processo de falência do Estado. E não só isso, né? Ele lançou as bases para a reforma do Estado. Ou seja, para tornar o governo do Ceará capaz de fomentar o desenvolvimento do Estado, seja social, seja econômico. Né? Então, assim, esse é um processo que mudou o rumo do Ceará. Né? Quer dizer, o Ceará provavelmente caminharia por total inviabilidade e talvez até ser transformado num território federal. Como é que o Ceará chegou a esse cenário, construiu esse cenário de insolvência? Pois é, e aí... Isso é um problema de gestão? Isso é problema de gestão? Um problema de gestão, mas sobretudo um problema político. Porque quando o Vigílio ele entregou o governo em 81 e foi fazer a campanha para o Senado, né, em que ele foi eleito para o Senado, ele entregou o Ceará para o vice-governador, que era o Manuel de Castro, lá de Morada Nova. Sim. Que era um político de interior, né, justamente tradicional, e ele praticamente, o velho empreguismo ali, deu um salto aí na época dele. Né? E depois vem o Gonzaga Mota. O Gonzaga Mota, quando assume, é um técnico, né, oriundo do Banco do Nordeste, mas quando ele assume, um Estado está dividido entre 3 forças políticas, né, os chamados 3 coronéis da política, que praticamente cada um puxava para si, né? O Gonzaga Mota era aquele governador que inicialmente não tinha muita autonomia, né? Porque ele era puxado de um lado ou para o outro por 3 grandes forças políticas, né? Perfeito. E praticamente acabaram, digamos, sugando o que ainda restava do Estado, que, como eu digo, já havia sido massacrado do ponto de vista fiscal na época
né, do governador Manuel de Castro. Até porque era um político tipo de interior, né, não tinha aquela visão, né, digamos, de management, né, de administração, etc. Sim. Então, o fato Eu é que lembro Ceará... que foi uma loucura, um preguiçismo doido. Não, total, era uma coisa assim de praticamente dobrou. Isso aí no nosso livro a gente fez esse levantamento. Olha praticamente dobrou o número de servidores em 4, 5 anos. Uma coisa louca. Então quando o Tasso assumiu, aliás, ainda no Gonzaga Mota não tinha dinheiro, teve que emitir títulos, as chamadas gonzaguetas. As né, famosas gonzaguetas. Para pagar o salário dos servidores. Isso aí, assim, muita gente aí, um pouco mais idosa hoje, sofreu né, com esse processo, né? Então, quando o Tasso assumiu, não havia dinheiro nem para colocar combustível nos carros da polícia. O Estado tinha perdido totalmente o seu crédito. Não tinha um posto de gasolina que vendesse gasolina para o Estado, porque não tinha perspectiva de receber. Sim. Então, assim, era um Estado de total bancarrota e estava caminhando, como eu digo, para intervenção federal. Né? Talvez o Ceará perdesse até o status de Estado autônomo e voltasse a ser um mero território federal. Né? Então, assim, mas a história já reconhece isso, o Tasso retirou o Estado dessa trajetória crítica, né? E começou todo um processo de, digamos, de luta, né, para reverter a pobreza crônica do Ceará. O Ceará é considerado um dos estados mais pobres da federação. Miserável, né? Miserável, junto com o Piauí, etc. Era realmente assim, totalmente inviável, né, no final dos anos 70. E você está dentro desse processo, né? Como assim? No governo Tasso, quando é que você entra? Não, eu na verdade cheguei aqui já no governo do Ciro, já sendo um funcionário federal. Né, eu fui requisitado pelo governo federal e entrei no governo Ciro, né, para trabalhar na área de planejamento. Tá. Já entrei no governo, mas depois, quando o Tasso assumiu, logo eles me chamaram para ocupar um cargo de nível de secretário de Relações Internacionais, para justamente ajudar o Estado nessa parte de captação de recursos no exterior. Né? Você chegou aí à China, né? Vários, né? Nós organizamos vezes. Na época do Tasso umas 20 missões, e também na época do Sacrone também várias missões ao exterior, justamente para divulgar o potencial do Ceará para receber investimentos, para receber recursos. Quais os países que você visitou? Nós visitamos a China, visitamos a Coreia, visitamos Portugal. Coreia do Sul. Estados Unidos. Estados Unidos aonde? Tivemos várias missões, né? Sobretudo em Washington, que era justamente a busca de captação de recursos, sim. com base com empréstimos do Banco Mundial e do BID, né? Eu acompanhei tanto o Dr. Lúcio como o Tasso em visitas, né, ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano, o BID, em Washington. Foram várias missões para tratar justamente da liberação desses recursos para projetos de desenvolvimento do Estado. Quem era o embaixador na época, nesse período? Na época do Tasso, era o embaixador Flecha de Lima, lá em Washington. Inclusive, por coincidência, ele era muito amigo do Tasso Gereissati, porque o pai dele tinha sido amigo do pai do Tasso quando tinha sido senador. O Carlos Gereissati. Isso, Carlos Gereissati, exatamente. Então, assim, o embaixador facilitou muito, deu todo o suporte lá. Então, assim, nós fomos várias missões aos Estados Unidos justamente para garantir esses recursos. E os interlocutores no Banco Mundial? Você lembra assim de alguém? Um facilitador? Sim, sem dúvida. Quer dizer, a fama do Ceará como um estado reformista, né, num país em desenvolvimento como o Brasil, logo ganhou no Banco Mundial e no BID, e até mesmo, eu posso dizer, até o governo americano mesmo. Eles ficaram impressionados, né, como mais um estado atrasado, a mudança, pobre no Nordeste do Brasil, como é que de uma hora para outra ele passa por uma reforma, modernização de instituições, combate à corrupção, projetos inovadores, né, o IDH muda. Isso, ou seja, os indicadores, né, de desenvolvimento do Estado mudam rapidamente.
Isso naturalmente despertou um imenso interesse, né, por parte desses organismos. Teve até um livro na época, né, que estudou o governo Tasso. Posso até lhe mostrar aqui o livro que foi publicado nos Estados Unidos e depois saiu uma versão em português, que é o Good Government in the Tropics, o Bom Governo nos Trópicos, em que o Ceará era considerado digamos assim, modelar, né, nesse processo de mudança, né, de uma região extremamente atrasada e arcaica para uma região dinâmica e inovadora, né, em busca da modernização, etc. Né? Então, assim, foi um período muito bom para o Ceará, para a nossa autoestima como cearenses, né, porque aonde nós chegávamos lá eram muito bem recebidos e o que chamava muita atenção, tanto do Tasso como do Lúcio Alcântara, né, era como essas pessoas conheciam o Ceará, ou seja, tinham lido sobre o Ceará, já tinham se inteirado sobre o Ceará. O Ceará virou um estudo de caso, né? Um case. A revista The Economist, na época, a famosa revista britânica, publicou matérias sobre o Ceará. A Economist publicou? Sim. Eu não sabia. Foi um negócio assim... Tá, pode deixar que eu mesmo... Depois eu vou oferecer um aqui para o Ah, que maravilha! Maravilha! Obrigado, dona Dani. A Economist publicou, rapaz. Sim. Eu vou cavar essas matérias. Não, eu posso, inclusive, recuperar e posso lhe mandar. Eu tenho isso aí nos meus arquivos. Espetacular, não. Então, e não foi matéria paga de governo, não. Foi matéria jornalística. Veio lá o correspondente dele, lá no Rio de Janeiro, vinha aqui, entrevistava o governador, entrevistava as comunidades, porque não era aquela coisa só de gabinete, né, de conversar com o governador, com o secretário, mas ia lá no local, no lugar. O projeto São José de combate à pobreza rural, né, que mas ao invés de torrar dinheiro do empréstimo externo, né, com projetos sofisticados, não, você entregava dinheiro às comunidades. Empoderava as comunidades. Esse processo de empoderamento. Inclusive, naquela época, esse termo em inglês, empowerment, né, empoderamento, sim. ele praticamente surgiu, ele é um neologismo em língua inglesa, com o caso do Ceará, é coisa que pouca gente sabe. Eu não sabia disso. Sabe, quer dizer, porque assim, pela primeira vez você, digamos assim, atribuía recursos públicos às próprias comunidades para que elas tocassem os seus projetos. Que coisa fantástica isso. Eu não sabia dessa etimologia que tinha a nossa mão. Exatamente, porque assim, chamou a atenção, né? Porque antigamente não, quer dizer, muitos governos jogavam dinheiro ali naqueles bolsões de pobreza e não resolviam nada, né? Continuava aquele bolsão de pobreza. Muita gente comia o dinheiro no meio, né? Sim. A burocracia comia o dinheiro no meio. E dessa forma, não. Você, né, digamos, as próprias comunidades apresentavam suas demandas, né? Aquilo passava por um screening, né? Por uma avaliação técnica ali, inclusive com o pessoal do Banco Mundial, pessoas do Estado e do Banco Mundial. E ali, a partir dele, você definia qual era a necessidade daquela comunidade ali. Olha, nós estamos precisando aqui de uma ponte. Nós estamos precisando aqui de uma passagem molhada, nós estamos precisando aqui de um pequeno açude, enfim, nós estamos precisando aqui de um pequeno posto de saúde, coisas que a própria comunidade ela definia, não era o prefeito. Isso na época, inclusive, criou um problema danado do Tasso com os prefeitos. Um problema político. Porque o prefeito queria, mas fui eu que trouxe esse dinheiro para cá. Não foi. Foi a comunidade que... Então isso criou muito problema na época, né, porque a velha mentalidade política, ela não aceitava que a própria comunidade pudesse ter voz. Né? Então isso aí criou na época realmente assim, um problema muito difícil, né, de você, porque o governo precisa de apoio político para aprovar suas medidas na Assembleia. Foi uma inovação na gestão dos recursos públicos. Exatamente. Não tenho dúvida que isso aí, e foi tanto que isso chamou a atenção do mundo para o Ceará, né? Quer dizer, como é que pode, de uma hora para outra, um estado pobre, atrasado, quer dizer, começa a ter avanços, né? No seu IDH, nos seus indicadores, né? Na sua gestão, né?
inclusive muitos projetos novos que o Brasil depois veio, digamos, a pôr em prática, eles começaram aqui no Ceará. Quer dizer, coisas, por exemplo, como os agentes de saúde, que começaram aqui no Ceará e depois foram disseminados pelo resto do Brasil. Foi uma experiência que foi começada aqui em 87, aqui no Ceará, e que existe até hoje, né? Você tem também aqueles agentes de extensão rural, né, que você prestava assessoramento técnico ao agricultor, né? Mas não mais dentro daquela visão antiga, né? Mas sim você tinha que mandar lá o agrônomo lá, sentar lá com o agricultor. Quem fazia essa mediação? Era a Emates? Não, era no governo, quem era? Era a Emates na época, mas só que a Emates ela foi reestruturada para poder atender esse novo modelo, né? Que era mais participativo, né? Então assim, tanto que naquele período do chamado projeto de mudanças, né, houve assim uma certa dificuldade da esquerda digamos, né, de criticar o governo, porque o governo é extremamente participativo. Geralmente se associa, né, processos participativos geralmente são da esquerda. Sim, sim. Mas o que chamava a atenção no Ceará era que um governo que não era de esquerda, era um governo reformista, mas não era de esquerda, e que estava tomando, né, processos participativos, né, para melhorar a qualidade da gestão. Isso é que realmente chamou a atenção, né? Então, ou seja, muitas das coisas, né, que o Ceará adotou naquele momento, depois foram disseminados pelo Brasil afora e até por outros países, né? E é isso que está nesse livro, Good Government in the Tropics, que ainda eu vou lhe mostrar esse livro, né? Foi documentado por técnicos americanos que tiveram aqui, lá do MIT, inclusive, né? Do MIT eles vieram para cá? Teve toda uma equipe do MIT aqui. Eu, na época, né, eu trabalhava nessa parte de planejamento, então eu dei suporte a essa equipe que veio, uns 7 ou 8 técnicos. Isso já no governo... no governo Ciro? Foi no governo Ciro. Foi no governo Ciro, né? Mas depois do governo Ciro, Tasso volta, aí esse processo se aprofunda, né? Quer dizer, houve uma continuidade, né? Desde 87, né? Não houve grande descontinuidade. Você continua no governo Tasso? Eu continuo no governo Tasso. Eu entrei no governo Ciro. Ainda nas relações internacionais? Eu entrei na época do Ciro na área de planejamento. Mas quando foi no primeiro governo Tasso, né? A partir de 94, 95, eu já entro como secretário, com o status de secretário, mas das relações exteriores, das relações internacionais. Mas dentro do... Inclusive eu trabalhei também na preparação do segundo plano de desenvolvimento, já no segundo mandato do Tasso Gereissati, né? O primeiro teve aquele chamado plano de mudanças, e no segundo foi o plano de desenvolvimento sustentável do Ceará. Porque lembre-se, em 92 teve aquele grande evento, né, das Nações Unidas no Rio de Janeiro, né, o ECO 92, em que a ideia da sustentabilidade passou a ser importante, né? Quer dizer, o desenvolvimento não pode ser só econômico.